Você sabia que em 2021, um visitante cósmico de 80 mil anos atrás passou tão perto da Terra que poderia ter mudado completamente o destino da humanidade? E o mais impressionante, quase ninguém percebeu o perigo real que estávamos correndo. Hoje vou te contar a história fascinante do cometa Leonard, uma rocha espacial que viajou por 8 décadas de milênios para nos dar o maior espetáculo astronômico de 2021, mas que também carregava segredos sombrios que poderiam ter sido catastróficos. Imagine só, enquanto você estava preocupado com a pandemia, com o trabalho, com os problemas do dia a dia, um gigante de gelo e rocha de mais de 1 quilômetro de diâmetro estava se aproximando silenciosamente do nosso planeta. E quando digo silenciosamente, é porque literalmente ninguém sabia da existência dele até janeiro de 2021. Mas calma, que a história fica ainda mais incrível. Era uma manhã fria de 3 de janeiro de 2021, quando Gregory Leonard, um astrônomo da Universidade do Arizona, estava fazendo sua rotina de observação no Mount Lemmon Observatory. Usando o telescópio de 1,5 metros do Catalina Sky Survey, ele estava analisando imagens do céu noturno quando algo chamou sua atenção. Uma pequena mancha difusa, quase imperceptível, aparecia nas fotografias. Com magnitude 19, praticamente invisível a olho nu, aquele ponto de luz estava a impressionantes 750 milhões de quilômetros de distância do Sol. Leonard não fazia ideia naquele momento, mas acabara de descobrir o que se tornaria o cometa mais brilhante de 2021 e um dos mais espetaculares da década. Mas aqui vem o primeiro mistério. Análises posteriores revelaram que esse cometa já estava sendo fotografado desde abril de 2020. Mas ninguém havia percebido sua presença. Ele estava literalmente se escondendo à vista de todos por quase um ano. Quando os cientistas começaram a calcular a órbita desse objeto misterioso, descobriram algo absolutamente impressionante. O cometa Leonard, oficialmente catalogado como Seco 2021 A1, tinha um período orbital de aproximadamente 80 mil anos. Isso significa que a última vez que ele passou perto do Sol foi quando nossos ancestros ainda estavam pintando nas cavernas, durante o Paleolítico Superior. Mamutes ainda caminhavam pela Terra e a humanidade mal havia desenvolvido a agricultura. Mas de onde exatamente veio esse visitante ancestral? A resposta nos leva aos confins mais distantes do nosso sistema solar, a um lugar misterioso chamado Nuvem de Oort. Localizada a aproximadamente 3.700 unidades astronômicas do Sol, isso é mais de 550 bilhões de quilômetros. A Nuvem de Oort é como um cemitério cósmico de cometas adormecidos, restos da formação do Sistema Solar, há 4,6 bilhões de anos. O cometa Leonard passou os últimos 40 mil anos viajando em direção ao Sol, acelerando gradualmente conforme se aproximava. E aqui está, onde a história fica realmente fascinante. Durante toda essa jornada épica, ele estava carregando informações preciosas sobre como era o sistema solar primitivo, como uma cápsula do tempo cósmica. Conforme os meses passaram em 2021, algo extraordinário começou a acontecer. O cometa, que inicialmente era apenas um ponto fraco visível apenas através de telescópios poderosos, começou a desenvolver uma característica que deixou os astrônomos de queixo caído: uma cauda espetacular. Em outubro, observadores notaram uma cauda densa e compacta se formando. Mas isso era apenas o começo. Em dezembro de 2021, o cometa Leonard ofereceu um dos espetáculos mais impressionantes já registrados na astronomia moderna. Sua cauda se estendia por incríveis 60 graus no céu. Isso é mais de 1/3 do céu visível. Para você ter uma ideia da magnitude desse fenômeno, imagine olhar para o horizonte e ver uma cauda cósmica se estendendo até quase o meio do céu. Era como se o próprio universo estivesse pintando uma obra de arte gigantesca para nós. Mas aqui vem a parte que poucos sabem. O cometa Leonard não estava apenas nos dando um show bonito. Ele estava literalmente se desintegrando diante dos nossos olhos. Entre 15 e 23 de dezembro de 2021,
O cometa passou por uma série de explosões violentas, chamadas de outbursts. Essas explosões fizeram com que ele brilhasse repentinamente, chegando à magnitude 2,5. Brilhante o suficiente para ser visto a olho nu, mesmo em áreas com alguma poluição luminosa. O que estava causando essas explosões? Conforme o cometa se aproximava do Sol, o calor intenso estava vaporizando o gelo em seu núcleo, criando jatos de gás e poeira que eram ejetados violentamente para o espaço. Era como assistir a uma batalha cósmica entre o fogo solar e o gelo ancestral, e o gelo estava perdendo. Mas a verdadeira surpresa veio no dia 12 de dezembro de 2021, quando o cometa Leonard fez sua aproximação máxima da Terra. Ele passou a apenas 34,9 milhões de quilômetros do nosso planeta. Pode parecer muito, mas em termos astronômicos, isso é praticamente raspar a tinta. Para comparação, isso é menos de 1/4 da distância entre a Terra e o Sol. E aqui está onde a história fica realmente dramática. Apenas 6 dias depois, em 18 de dezembro, o cometa passou a apenas 4,26 milhões de quilômetros de Vênus. Essa foi uma das aproximações mais próximas já registradas entre um cometa de longo período e qualquer planeta do Sistema Solar. Tão próximo que os cientistas especularam que poeira do cometa poderia ter criado chuvas de meteoros na atmosfera venusiana. Agora, você deve estar se perguntando, mas onde está o perigo que foi mencionado no início? Bem, aqui está o ponto crucial que poucos discutem. Cometas como Leonard são extremamente imprevisíveis. Suas órbitas podem ser alteradas por perturbações gravitacionais, e eles podem se fragmentar de maneiras inesperadas. Se o cometa Leonard tivesse sofrido uma fragmentação maior durante sua aproximação, ou se sua órbita tivesse sido ligeiramente diferente, os detritos poderiam ter representado um risco real para a Terra. Além disso, cometas carregam consigo não apenas gelo e rocha, mas também compostos orgânicos complexos e até mesmo possíveis micro-organismos preservados no frio extremo do espaço. Alguns cientistas teorizam que cometas como Leonard podem ter sido responsáveis por trazer os ingredientes da vida para a Terra bilhões de anos atrás. Mas eles também podem carregar patógenos desconhecidos que nosso sistema imunológico nunca encontrou. O destino final do cometa Leonard foi tão dramático quanto sua jornada. Em janeiro de 2022, ele fez sua aproximação máxima do Sol, chegando a apenas 0,6 unidades astronômicas, cerca de 90 milhões de quilômetros. O calor intenso foi demais para o núcleo ancestral. Em fevereiro de 2022, observações do telescópio SLU, no Chile, confirmaram o que muitos astrônomos já suspeitavam. O cometa Leonard havia se desintegrado completamente. O telescópio espacial Hubble foi direcionado para observar os restos do cometa em abril de 2022, mas não encontrou nenhum fragmento sobrevivente significativo. Tudo o que restou foi uma nuvem difusa de detritos espalhada pelo espaço. O visitante de 80 mil anos havia finalmente sucumbido ao poder destrutivo do Sol, encerrando uma jornada épica que começou quando a humanidade ainda estava dando seus primeiros passos. Mas a história do cometa Leonard nos ensina algo profundo sobre nossa posição no universo. Somos parte de um sistema dinâmico e às vezes perigoso, onde visitantes cósmicos podem aparecer a qualquer momento, carregando tanto beleza quanto potencial destruição. Leonard nos lembrou que o espaço não é um vazio silencioso, mas um lugar cheio de viajantes antigos que guardam os segredos da nossa origem. E aqui está o aspecto mais fascinante. Após sua passagem pelo Sol, o cometa Leonard, ou melhor, seus restos, foi ejetado permanentemente do Sistema Solar. Sua órbita se tornou hiperbólica, o que significa que ele nunca mais voltará. Diferente de outros cometas que retornam periodicamente, Leonard foi um visitante único, uma oportunidade única na vida de observar um mensageiro direto dos primórdios do Sistema Solar. A descoberta e observação do cometa Leonard também representou um marco na astronomia moderna.
foi o primeiro cometa descoberto em 2021, e sua observação envolveu uma colaboração global de astrônomos profissionais e amadores. Milhares de fotografias foram tiradas ao redor do mundo, criando um arquivo visual impressionante de sua jornada final. Para Gregory Leonard, o descobridor, esse foi o 13º cometa que ele identificou ao longo de sua carreira. Mas ele mesmo admitiu que as caudas do cometa Leonard foram algumas das melhores já observadas. Imagine a emoção de descobrir algo que viajou por 80 mil anos apenas para ser visto por você primeiro. A história do cometa Leonard também nos faz refletir sobre a fragilidade e a preciosidade da vida na Terra. Enquanto esse visitante cósmico completava sua jornada épica e se despedaçava sob o calor solar, nós continuamos aqui, protegidos por nossa atmosfera e campo magnético, observando o espetáculo de uma distância segura. Mas isso também nos lembra que não estamos sozinhos no universo e que nossa existência está constantemente sendo influenciada por forças cósmicas muito maiores do que nós. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se do cometa Leonard. Lembre-se de que lá fora, neste exato momento, podem existir outros visitantes antigos fazendo suas jornadas silenciosas em direção ao Sol, carregando histórias de bilhões de anos e segredos que ainda não descobrimos. O universo é um lugar muito mais dinâmico e misterioso do que imaginamos. E o cometa Leonard foi apenas um lembrete brilhante dessa realidade incrível. E aí? O que você achou dessa história cósmica? Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa jornada de 80 mil anos, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo universo. Temos muito mais mistérios cósmicos para explorar juntos. Até a próxima viagem espacial.